Aê! Começando o nosso papagaio de primata e hoje é dia de festa. Eu sou o Lucas Perillo, serei o capitão da expedição de hoje e paramos agora o nosso barco para comemorar uma data muito importante. Data essa que tem muita história para a gente contar. Então, no episódio de hoje, Hoje vamos falar dos 20 anos da Lei do SNUC, nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Contar sobre a sua origem, seus altos e baixos, e contar também um pouco das histórias que a nossa tripulação já passou em unidades de conservação. isso aí, Luísa. Então, primata, se você nunca ouviu falar no SNUC, vou te convidar para embarcar com a gente nesse episódio de hoje. Como a Luísa falou, todos nós aqui temos várias histórias sobre as unidades de conservação, que é como são chamadas algumas áreas naturais protegidas no Brasil. Principalmente porque é onde a gente realiza a maioria das pesquisas para tentar entender o funcionamento das coisas da natureza, já que são nesses lugares que se abrigam plantas e bichos em um ambiente mais afastado dos distúrbios causados pelo homem. E é justamente por isso que é lá que a gente desenvolve grande parte dos trabalhos de ecologia, por exemplo. E ainda, no meu caso, eu vou contar sobre a experiência de ser um gestor num parque estadual. Eu tive essa experiência alguns anos atrás e vou contar para vocês. E hoje, então, além dessas informações bem importantes sobre o SNUC, então... Senta que lá vem a história. Senta que lá vem história. Só essa vinheta aí do Castelo Rá-Tim-Bum já valeu o episódio de hoje. Nostalgia pura. E pra gente começar a nossa contação de história, vou convidar aqui o nosso querido Matheus Carvalho. E aí, Matheus? Muito feliz em poder fazer parte desse episódio sobre o SNUC, uma lei que é importantíssima para a gente, para a nossa biodiversidade e para nossas riquezas naturais. Claro que existem algumas áreas protegidas no Brasil, mais antigas que a lei do SNUC. Um exemplo disso é o Parque Nacional de Itatiaia, primeiro do Brasil, que foi criado ainda em 1937 através de um decreto federal. O SNUC ele regulamenta alguns incisos, componentes do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira. Então, quando falamos de SNUC, estamos também falando de políticas públicas. Se você quer saber mais um pouco sobre como atuar em políticas públicas, assista o nosso episódio número 5, em que falamos um pouco disso e está sensacional. Bom, é importante falar do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele foi criado em 2007 e passou a ser o responsável pela gestão das unidades de conservação federais no Brasil. Antes disso, quem tomava conta das unidades de conservação era o IBAMA. Então, mais para frente vou contar um pouco mais, mas, ô Felipe, você tem boas histórias de unidade de conservação para contar para a gente? Fala pessoal, Matheus, Lucas, Lu e principalmente quem está nos escutando. Com certeza histórias não faltam, né? Uma coisa que eu sempre vou agradecer para mim mesmo foi quando eu escolhi fazer biologia. Foi a possibilidade de conhecer áreas preservadas pelo Brasil. Acho que essa vivência que a graduação proporcionou, que os projetos de pesquisas em laboratórios também proporcionaram, foram fundamentais para os meus trabalhos hoje em dia. Acho que para todos nós, né? Mas antes, queria só falar que neste ano de 2020 estamos comemorando o aniversário de 20 anos da Lei do SNUC, que é a Lei número 9985, de 18 de julho de 2000. Fez aniversário mês passado, no mês de julho. E como o Matheus lembrou, até ela ser promulgada como uma lei, ela teve uma longa trajetória também, com muitos debates, como toda política pública. Apesar de ter nascido lá no ano de 2000, o SNUC teve sua origem no projeto de lei 2892, de 1992. Então foram aí 8 anos de tramitação pelas comissões do Congresso, pelo Senado, muitas emendas nesse vai e vem, até virar a famosa Lei do SNUC. Que isso! Então são 20 anos de vida e 8 anos de gestação, Felipe? Nossa! Mas, brincadeiras à parte, que bom que nasceu, né, gente? Só uma curiosidade aqui.
falando de gestações demoradas, você sabia que o animal com a gestação mais longa é uma salamandra lá dos Alpes europeus? A danadinha fica até 3 anos em gestação, dependendo da altitude que ele está. Muito louco, né, isso? Ela é a espécie Salamandra atra e está na lista de espécies ameaçadas, da famosa lista vermelha. Essa lista vermelha, ela contém as espécies ameaçadas, né, gente? As ameaçadas de extinção, com as suas respectivas categorias de ameaça. E a salamandra, no caso, ela está criticamente ameaçada de extinção. Papagaio de primata também é cultura. E falando em gestação, vou adiantar uma notícia aqui, primata. Não perde o próximo episódio que vai estar emocionante. Nesse mês de agosto dourado, nós vamos fazer um episódio bem especial. Bem, mas eu já falei aqui, já coloquei muita dica, vamos voltar para o episódio de hoje, né, Lucas? Mas não perde não, hein, o próximo. Isso aí, Luísa. Todos ansiosos aqui para o próximo episódio. Obrigado pelas informações e curiosidades. E é sempre bom lembrar que tivemos que criar essas áreas protegidas, na verdade, para minimizar a crise da biodiversidade. Em um determinado momento, a gente começou a ver que se a gente não cercasse algumas áreas da interferência direta do homem, várias espécies não conseguiriam sobreviver. Tem um estudo, por exemplo, que mostra que só existem elefantes em áreas que têm menos de 15 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, a presença constante de pessoas espanta os elefantes. E hoje, em vários países, os únicos lugares com hábitats que são considerados íntegros estão dentro das unidades de conservação, das áreas protegidas. As unidades de conservação são verdadeiros espaços de resistência, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também. É isso aí, Lucas. E, para continuar a nossa contação de histórias, já vamos chamar aqui a nossa outra Luísa, a Luísa Coutinho, que vai falar sobre como precisamos conhecer para preservar. Fiquem com o quadro Aprendiz de Primata. Obrigada, tripulação. Aqui é a Luísa Coutinho e estou de volta com o nosso quadro Aprendiz de Primata. Hoje queria compartilhar vivências e reflexões sobre o aniversariante do dia, o Snook. Nós, professores e professoras, muitas vezes somos surpreendidas com conteúdos presentes nos livros didáticos. Sei que na nossa profissão devemos ser mestres do improviso para lidar com as situações que aparecem em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, temos que nos planejar e nos preparar ao máximo para aquelas situações que podemos prever. Me lembro quando fui surpreendida pela presença do tema de unidade de conservação em um livro de ciências do 6º ano. Lá estavam definições e categorizações de alguns tipos de unidades de conservação. Eu pensei comigo, nossa, eu saí da biologia sem saber exatamente a diferença entre um parque e um monumento natural, entre uma reserva extrativista e uma floresta nacional. Reconheço que isso não é bom para a formação de uma bióloga. Mas será que ensinar esses nomes na escola é o que fará com que os estudantes percebam a importância da preservação? Eu queria compartilhar algumas coisas que podem ajudar a planejar nessas situações. Em primeiro lugar, acredito que todos conhecem aquele velho lema da educação ambiental: conhecer para preservar. Eu o considero de extrema relevância, mas vejo que ele vem sendo aplicado com base em um ensino enciclopédico. Este tipo de ensino foca nos nomes e na memorização. Será que estamos querendo formar papagaios apenas a repetir ou primatas autônomos e motivados a agir? Por exemplo, saber o nome do tuiuiu, seu tamanho, seu ciclo de vida não é suficiente para que os estudantes se sintam engajados a proteger o ameaçado Pantanal. Posso dizer até mais. A obrigação de decorar um grande número de informações pode ser um desestímulo ao aprendizado de ciências.
As informações, mesmo que ricas e corretas, dificilmente vão gerar ações se estiverem sozinhas. O conhecer necessário para preservar não é o saber de nomes e características, é o conhecer um amigo, é criar vínculo afetivo, é gostar e reconhecer suas relações de dependência, é se conectar com os seres e os ciclos naturais. Então, para mudar valores e culturas estabelecidas, precisamos passar pela via do coração, de emoções e sentimentos, de conexão com este algo maior, transcendente. E a escola tradicional só tem investido na via da cabeça, do intelecto. Para que estudantes possam perceber a importância de unidades de conservação, é preciso, portanto, que eles vivenciem essas unidades. Passeiem em suas trilhas, mergulhem em suas águas, ouçam seus barulhos, descubram seus segredos, se encantem e percebam o bem que isso lhes faz. Como diz Jorge Larossa, não basta saber o que acontece. Algo tem que acontecer ao sujeito. É o saber da experiência. Durante o episódio de hoje, vocês vão escutar histórias dos encantamentos da nossa tripulação. Isso moveu cada um em seu caminho de engajamento, para que estivessem todos aqui. Não é preciso e sabemos que não é possível, na maior parte das escolas, fazer grandes viagens. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as crianças e adolescentes tenham acesso diário a oportunidades de brincar, aprender e conviver com e na natureza, para que possam se desenvolver com plena saúde física, mental, emocional e social. Áreas de conservação dentro da cidade são importantíssimas nesse caso. Para crianças menores, praças e pequenas áreas verdes próximas à escola servem para criar esse vínculo com a natureza e sua conservação. Os pediatras brasileiros lembram ainda que, assim como a criança e o adolescente precisam da natureza, a natureza precisa das crianças e jovens. É preciso que as crianças possam perceber esse seu potencial de atuação. Por isso, além de fruir e usufruir das paisagens naturais, é preciso que pensemos projetos para engajar as crianças e jovens em seus cuidados. Para os pequenos, é importante cultivar plantas, cuidar dos animais, limpar áreas da escola ou do entorno. À medida que vão crescendo, devem se engajar em projetos mais coletivos e sociais, manifestações, recuperação de áreas degradadas, participação de projetos socioambientais, conhecimento da cadeia produtiva e seus impactos, simulações ou vivências de diversas formas de atuação política. Não estou aqui dizendo que nosso ensino deve ser desprovido de informações, fatos e conceitos, mas que estes devem chegar aos poucos, de forma contextualizada com as vivências dos estudantes. Em relação às UCs, a WWF Brasil, em comemoração aos 20 anos do SNUC, produziu um material de grande qualidade, que minha xará Luísa vai detalhar mais para vocês. Nos informativos, eles tentam partir dos benefícios tangíveis das unidades de conservação, como o retorno financeiro, serviços ecossistêmicos e o desenvolvimento regional. Este tipo de argumento é essencial para adultos, que tendem a perceber e valorizar com mais dificuldade os benefícios intangíveis, que são como a beleza e o bem-estar. Para crianças pequenas, esses benefícios tangíveis são muito abstratos. A ideia deve ser invertida, partir da vivência dos benefícios intangíveis, como a liberdade de brincar ao ar livre, a alegria de ver crescer algo que ajudou a cultivar, as memórias afetivas da natureza, a formigante curiosidade de descobrir todos os segredos e mistérios dos ambientes naturais. O excesso de informações tende a afastar as crianças e trabalhar tragédias e grandes desigualdades pode deixar a criança assustada e com grande sentimento de impotência. Por isso devemos ser parcimoniosas, estar atentas às reações das crianças,
focar na valorização da vida e no potencial criativo e criador delas. Já no segundo ciclo do ensino fundamental, podemos entrar com esses fatos tangíveis e discutir dimensões mais amplas do que as vivências individuais dos estudantes, outras realidades e formas de atuação. Tanto o material do WWF quanto outros materiais serão disponibilizados na nossa plataforma para que vocês possam ter mais ideias. Pode ser uma boa forma aliar o estudo dos biomas a questões mais amplas que apenas a decoreba de nomes e características. Voltando à minha situação, como lidei com o dilema das unidades de conservação no livro didático? Naquele ano escolar, propus que realizássemos uma simulação de audiência pública. Cada grupo de estudantes representava interessados em um tipo de unidade de conservação. Eles procuraram estudar e ler os materiais produzidos por diferentes entidades, que representavam interesses minerários, produtivos, imobiliários, científicos e de comunidades tradicionais. Produziram seus discursos e debateram. Nessa atividade, pude usar de forma contextualizada o aprendizado sobre as unidades de conservação. Mas muito além disso, explorei o faz de conta, que é uma importante ferramenta pedagógica, e os estudantes conseguiram vivenciar os diferentes discursos e interesses envolvidos na discussão do estabelecimento de unidades de conservação. Foi uma vivência de empatia, diálogo, mas também de disputa de poder. No final daquele ano, os levei para acampar, uma outra experiência maravilhosa que posso compartilhar em um próximo quadro. No país maravilhoso que vivemos, acredito que nossa prática pedagógica deve ser tão rica quanto nossa diversidade cultural e biológica. É isso aí, Luísa Coutinho. Obrigado aí pela sua segunda participação. Você que já participou do episódio passado. Muito obrigado mesmo pelas informações e curiosidades. E falando em contar histórias, Lu, você estava comentando com a gente aqui mais cedo de uma iniciativa de uma ONG que é chamada WWF, né? Super famosa, que também comemorou o aniversário de 20 anos do SNUC, lançando uma publicação direcionada para professores, para que eles possam ensinar mais sobre essa importante lei. Fala um pouco mais pra gente aí sobre isso. Então, eu descobri há pouco tempo sobre essa publicação da WWF. Na verdade, ele é um pacote informativo que traz muitas ilustrações e uma linguagem bem didática para explicar a importância das unidades de conservação e os riscos que elas estão sofrendo hoje em dia. Então, a WWF ela fez 5 mini documentos, que é em forma de prancha e vem com gráficos, desenhos, informações. E nesses 5 materiais, eles exploram várias informações para falar sobre o SNUC e sobre as UCs, né, que são as unidades de conservação. Então, se você acessar esses mini documentos, você vai saber o quanto que as unidades de conservação valem economicamente para o Brasil. E aí, primata, você vai descobrir a importância das unidades de conservação para a nossa saúde e bem-estar e quais as principais ameaças para essas áreas protegidas, além de várias outras informações importantes relativas a essas UCs. É um material muito rico, gente, numa linguagem acessível e é pensada para professores e tomadores de decisão que precisam de ter essas informações, né, para replicar a importância das UCs e do SNUC. Vale muito a pena conhecer esse trabalho. E, mais uma vez, a gente vai colocar o link lá no nosso site, www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. É só você entrar nesse episódio e ver os materiais disponibilizados lá, que são complementares. Ok? Então é isso, Lucas. Resumindo, acho que era isso aí. O ideal é ler todo o material mesmo e descobrir o quanto as UCs são importantes para a gente, né? Chique demais, Luísa. Ótima dica aí para educadores, tomadores de decisão e para os curiosos de plantão, né, como todos nós aqui. Valeu demais pelas informações e depois vou entrar lá no site para baixar esses documentos. E falando em educação,
acho que seria bom a gente explicar um pouco mais sobre as unidades de conservação, né? Ô Matheus, explica aí melhor que diabo é unidade de conservação e o que o Snook trata. É tudo igual? Tem diferença entre elas? Conta aí pra gente. Uai. Então, o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o famoso SNUC, estabelece critérios para a criação de unidade de conservação, que também são conhecidas pela abreviação UC. E de acordo com os critérios avaliados, nós vamos ter UCs diferentes também. Mas antes de falar dos tipos, é bom a gente saber como que o SNUC define o que é uma unidade de conservação. Se você ler a Lei 9985, que é a lei no SNUC, já no seu artigo 2º, ela apresenta um monte de conceitos que aparecem em seu texto. E ela define unidade de conservação como, abre aspas, o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Fecha aspas. Parece um pouco complicado, mas tentando definir aqui de forma mais simples, uma área, para ser uma unidade de conservação, ela tem que apresentar o que chamamos de objetos de conservação. Esses objetos que vão definir o motivo para se conservar aquela região. Então podemos ter como objetos, por exemplo, uma cachoeira muito espetacular que merece estar conservada numa área definida. A gente pode citar como exemplo o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, lá no Espírito Santo, na Serra do Caparaó. O parque foi criado com o objetivo de conservar essa cachoeira, que é a maior do estado, assim como as nascentes importantes da região. Outro exemplo de objeto de conservação pode ser por causa de um bicho. Igual a gente tem a Estação Ecológica Mico-Leão Preto, no estado de São Paulo, que foi criada com o propósito de proteger essa espécie específica de primata que está ameaçada de extinção. E é sempre importante lembrar que existem UCs tanto em ambientes terrestres como em ambientes marinhos, que também possuem seus objetos de conservação bem definidos. O mais interessante de uma UC é que, por mais que ela seja criada por causa de um motivo, ou um objeto de conservação, ela vai proteger todo um ecossistema que está interligado e dentro da área definida. Então, por mais que o interesse seja conservar uma cachoeira específica e as nascentes dela, toda a fauna e flora que está dentro dos limites daquela área protegida também estão conservadas. Ou seja, muito importante, né? A gente pode usar uma característica muito relevante de uma área e acabar protegendo muitas outras coisas também muito importantes. O SNUC ele define alguns tipos de unidade de conservação, e cada tipo vai ter um grau de proteção, sendo mais ou menos restritivo a impactos causados por nós. As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se basicamente em dois grupos. O primeiro são as unidades de proteção integral, que possuem o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais. Ou seja, você pode frequentar o espaço, mas não pode tirar nada dele. As categorias desse grupo são os parques, estação ecológica, reserva biológica, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Algumas dessas categorias são tão restritivas, por exemplo, estação ecológica e reserva biológica, que atividades turísticas não são permitidas, apenas atividade de pesquisa, por se tratarem de ambientes muito sensíveis a perturbações antrópicas. O segundo grupo de unidade de conservação são as de uso sustentável, que possuem o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. As categorias desse grupo são as áreas de proteção ambiental, que são as famosas APAs, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural, as famosas RPPNs. Todas as UCs são criadas pelo poder público, podendo ser uma UC federal, estadual ou até mesmo municipal, com exceção das RPPNs. Essas, como o próprio nome indica, são criadas pela iniciativa privada e permitem, além da realização de pesquisas científicas, a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.
Massa, né, Matheus? RPPN é realmente uma inovação aí dentro da nossa lei. A gente tem muitas áreas particulares que desempenham um papel fantástico na manutenção de áreas preservadas. Então, caso você tenha uma área de vegetação nativa e deseja garantir a proteção perpétua dela, dê uma olhada em como criar sua própria unidade de conservação. Ou se você conhecer alguém também e quiser dar essa dica, é super válida. Inclusive, alguns anos atrás, eu entrevistei o Sérgio Lutz. Ele é proprietário de uma área lá na Serra da Bocaina. Já tem vários anos que eu entrevistei ele. Na época, ele estava iniciando o processo de regularização da sua RPPN, por coincidência, lá na Serra da Bocaina. Vale a pena dar uma olhada na nossa multiplataforma, que a entrevista com o Sérgio está lá. Isso aí. Aí gostaria só de destacar um pouco os parques, que talvez sejam as UCs mais conhecidas pelas pessoas, porque são unidades de conservação que têm como missão também trabalhar com turismo, aproximar as pessoas da natureza, até para elas sentirem a necessidade de preservação da nossa biodiversidade. E aí, Luísa, já deu uma olhada aqui no material da WWF e eles trazem uma informação bem bacana. Tem uma estimativa que anualmente as UCs podem gerar de 2,5 a 6 bilhões de reais só com visitação, gerando por volta de 100 mil empregos. E isso tudo considerando que temos muitas unidades de conservação quase abandonadas. Imagina se o governo, tanto a nível federal, estadual e municipal, levasse a sério essas áreas como fonte de economia. Além disso, eles citam um estudo feito lá na Austrália, num parque, que as atividades físicas realizadas nessas áreas naturais evitam um gasto anual de cerca de 200 milhões de dólares australianos com saúde. Então, essas áreas não são apenas uma questão de dinheiro entrando na economia, mas também de evitar gastos públicos que permitem que esses recursos possam ser utilizados para outras demandas. Massa demais! E se você quiser saber mais sobre os tipos de UC, olha de novo lá no nosso site, que a gente deixou um link com a lei do SNUC para você ver as características de cada uma delas e muitos outros detalhes. Bem, a gente falou aí no início dessa viagem de hoje que teria muita história para contar. Acho que cada um tem uma história bem importante dentro de uma unidade de conservação. Eu vou contar uma minha aqui rapidinho. Logo depois de eu formar, eu tive o privilégio de ser chamado para ser o gerente de unidade de conservação estadual aqui em Minas Gerais. Eu tinha deixado meu currículo há um tempo no IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, e o IEF é que gere as unidades de conservação estaduais, da mesma maneira que o ICMBio gere as de âmbito federal. E aí, eu era um jovem recém-formado e fui convidado para ser gerente do Parque Estadual Caminho dos Gerais, que é uma unidade de conservação incrível, o maior parque estadual de Minas até hoje, e ele fica bem longe da minha cidade natal. São mais de 700 quilômetros de distância de Belo Horizonte, no sentido norte, é quase na divisão da Bahia. E aí o tempo que eu fiquei lá foi realmente de um aprendizado enorme, assim, porque ser gerente de unidade de conservação no Brasil não é uma tarefa fácil. A gente tem que ser guarda, tem que ser porteiro, tem que ser educador ambiental, tem que fazer pesquisa, tem que fazer o contato com a população do entorno, né? Era um parque recém-estabelecido na época, então várias pessoas nem sabiam da existência dele. E com o tempo, morando lá em Monte Azul, eu comecei a entender quais eram as prioridades da gerência da unidade de conservação. E a principal delas, no UC que fica no norte de Minas, é o combate a incêndios florestais. Na verdade, a principal fonte de recursos dentro das unidades de conservação é para o combate de incêndio. Então é nesse momento que o gerente tem um recurso para executar treinamentos, para selecionar voluntários, muitas vezes para fazer aceros, né, para adquirir alguns equipamentos para combate. E realmente os dias que eu mais cansei na minha vida foram os dias que eu ajudei em combate de incêndio dentro do parque. É uma tarefa árdua aí e é de tirar o chapéu para os voluntários que ajudam aí na brigada de incêndio das unidades de conservação. Lá cheguei como um projeto de biólogo, mas a convivência com as pessoas, né, da região, do entorno e dos guarda-parques foi
realmente uma experiência incrível para mim, assim. Aprendi que fazer conservação não é saber o nome das espécies ou publicar artigos em revistas científicas de grande impacto, mas sim um desafio árduo e diário, assim, de várias atividades que devem ser realizadas para uma boa gestão da unidade. Como o recurso financeiro é um fator muito limitante, muitas vezes a gente não tinha nem recurso para combustível mesmo, para fiscalizar a unidade de conservação. Não sei como é hoje, né? Já se passaram mais de 10 anos aí, mas acredito que não está muito diferente. Uma das atividades que a gente tinha que fazer muito é buscar apoio das prefeituras. Então a vantagem do interior, assim, né, que a gente tinha esse contato próximo, assim, com os políticos. E muitas vezes os prefeitos, eles forneciam o pagamento de um funcionário a mais, cedido pela prefeitura, doação de combustível, e até mesmo o escritório que a gente ficava na época era cedido pela prefeitura de Mamonas. Ou seja, também tive que exercer lá meu papel de convencimento aí da importância do parque. O Caminho dos Gerais, depois vocês olham no Google Earth aí, né, que é uma ferramenta gratuita de imagem satélite. Ele fica numa cadeia montanhosa, numa região que realmente o fornecimento, o abastecimento de água é muito precário. Mamonas, que é um dos municípios do parque, se eu não me engano, é o município de Minas Gerais com mais caminhão-pipa per capita do estado de Minas Gerais. E, por incrível que pareça, na década de 70, 80, o pessoal teve a brilhante ideia de utilizar essa única caixa d'água da região, que eram essas formações montanhosas, para plantar eucalipto. Então, até hoje, se você olha no satélite, grande parte do parque está cortado lá por quadras de plantação de eucalipto. E aí é claro que depois de várias colheitas de eucalipto, as nascentes começaram a secar e a população das cidades do entorno começaram a sentir o problema que era essa interferência drástica na paisagem. E aí começou um apelo popular para a criação dessa unidade de conservação, que se tivesse sido planejada com mais cautela, né, pelos tomadores de decisão antes da plantação desse eucalipto, com certeza a situação dos moradores ali daqueles municípios de entorno estaria bem melhor. E aí realmente ficaria dias aqui contando das minhas histórias lá no Gerais. O Felipe foi me visitar lá na época, por exemplo, vários amigos foram lá, a gente fez projetos de pesquisa juntos, foi bem interessante. E como crescimento pessoal, realmente não tem valor o que a experiência que eu passei lá. O que eu aprendi com o Chico e com o Feliciano, que eram guardas-parques lá na época, eu nunca vou esquecer. Mas minha temporada como gerente foi interrompida. Na verdade, grande parte dos gestores das unidades de conservação são concursados, né? No meu caso, eu tinha um contrato por um tempo estabelecido e voltei para a vida acadêmica cheio de histórias para contar e com uma vivência muito importante para a minha carreira como biólogo até hoje. Na época, eu passei na prova do mestrado e voltei para o FMG para desenvolver meu projeto em uma outra unidade de conservação, um RPPN, que eu tenho no coração, que é o Santuário do Caraça, que eu frequento desde criança, mas essa é uma história para outro dia. Mas o que me alegrou muito foi que quem assumiu o posto lá de gestor do Parque Caminho dos Gerais foi o Alessandro Custódio, famoso Barrinha, que nasceu na região, já era um funcionário concursado do IEF e assumiu e está até hoje lá tomando conta do Caminho dos Gerais e faz um serviço muito melhor do que eu poderia fazer. E desde a minha saída, sempre que eu posso, eu retorno lá para o Caminho dos Gerais. Depois eu já participei de algumas pesquisas lá, de levantamento de mamíferos. Minha companheira Dani fez a monografia lá com as plantas dos Gerais, um trabalho bem bonito. E um desses retornos, eu aproveitei para entrevistar o Alessandro. Foi bem legal essa conversa, está no YouTube da Bocaina, mas também está na nossa multiplataforma dentro da página desse episódio. E a gente conversou sobre os desafios na gestão de uma unidade de conservação no Brasil. Vale a pena depois assistir. Eu mantenho contato com o Alessandro e especialmente também com o Chico e com o Feliciano, porque sempre que eu fecho o olho, me vem uma lembrança boa do meu tempo lá no Caminho dos Gerais. Muitas saudades. E espero retornar em breve, levando a flor dessa vez para conhecer esse lugar tão importante aí na minha trajetória. Poxa vida, que experiência forte, hein, Lucas? Não só profissional, mas de vida. Eu lembro direitinho quando você saiu lá de BH para ir para o norte de Minas e eu fiquei com um friozinho na barriga por você, né? Na época a gente
Eu ainda estava na graduação, né? E, claro, você é mais experiente, mas eu sabia que ia ser um desafio. Enfim, essa história toda aí mostra que, mesmo com leis bem definidas, não podemos deixar de nos preocupar, né, e fiscalizar os tomadores de decisão. Imagina o tanto de unidades de conservação que foram criadas por motivos importantes, mas que mesmo com a sua criação por decreto, não tem como garantir a sua conservação efetiva. Sim, conhecidos como parques de papel, né, Lu? Por exemplo, um estudo de 2010 mostrou que cada funcionário de parque no Brasil tem que fiscalizar em média 19 mil hectares. Imagina isso, complicadíssimo. Mas claro, a simples criação de parque já é muito mais efetiva na mitigação de impactos do que várias outras medidas. Mas é claro, não adianta muito criar e deixar no papel se a gente não tiver a gestão contínua dessas UCs. Ainda mais quando se trata da regularização fundiária, que é quando a União ou o Estado adquirem de maneira definitiva as propriedades que compõem o UC. Isso traz outra lembrança aqui de uma vez que a gente gravou uma palestra no Ministério Público de Minas Gerais com o Dr. Marcos Paulo, que era coordenador da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico de Minas Gerais. E ele disse, essa entrevista foi em 2016, que 72% dos parques em Minas estavam só no papel, ou seja, ainda faltava a regularização fundiária. E mais, ele ainda falou que existia um recurso para regularização, principalmente vindos de compensatórias ambientais, né, que tem que ser destinadas para essa finalidade por lei, mas a falta de gestão e de vontade política deixa as áreas protegidas negligenciadas. E o Matheus já disse, né, que esse investimento em UCs sempre traz bons frutos. Com certeza. Mas aí, falando de criação de unidades de conservação, você tem ideia de quantas nós temos aqui no Brasil, Primata? Eu dei uma olhada lá no site do Ministério do Meio Ambiente, o MMA, e separei alguns números aqui para a gente hoje. Então, Primata, se tiver algum dado desatualizado aqui, manda um e-mail para o nosso ministro, hein? Olha só, vamos lá. São 2.446 unidades de conservação aqui no Brasil, sendo 777 de proteção integral e 1.669 de uso sustentável. Parece muito, né? Mas vamos ver como elas estão espalhadas pelos nossos biomas. Vamos começar aqui pela Amazônia. Temos 352 UCs, ocupando mais ou menos 28% do território. No Cerrado, são 444 UCs, que protegem apenas 8,7% de toda a área de cerrado no país. A Mata Atlântica é a que possui mais unidades de conservação criadas. São 1.447. Mas mesmo com esse tanto de UCs, elas protegem apenas 11% do bioma. E se formos pensar que restam menos de 10% de Mata Atlântica original no país, dá para ver que a situação não está boa não, né? Na Caatinga, que é um bioma exclusivo nosso, do Brasil, nós temos 208 UCs, mas que protegem só 9% do seu território. No Pantanal, que vocês estão vendo aí, né, que está sofrendo com a maior queimada da história nesse momento, tem só 25 UCs, protegendo pouco mais de 4% daquela preciosidade. E por fim, os Pampas, com 25 unidades de conservação e somente 3% do território protegido por elas. Parece muito território protegido, né? Mas 88,3% da área protegida por UC é passível de utilização econômica. Então, no final das contas, o que realmente é protegido de maneira integral é uma pequena parcela disso. E ainda tem o problema de nem sempre os parques serem criados nas melhores áreas. Áreas protegidas em regiões de boa qualidade são escassas e reduzidas. Por exemplo, o maior parque do mundo é na camada de gelo da Groenlândia. Então, Primata, eu estou falando esse tanto de números aqui. Caso você tenha boiado com tanto dado e tanta porcentagem, lá no site a gente deixou mais informações, sempre, né, com os links para você consultar, com mapas, tabelas e todo o conteúdo complementar. Vai lá e confere. Mas então, já que hoje também é para contar história, eu quero aqui contar minha história como unidade de conservação, que até envolve 2 dos integrantes aqui. Quando eu entrei na graduação, já faz muito tempo, né?
eu comecei a trabalhar com borboletas do Parque Estadual do Rio Doce, que fica em Minas Gerais. Então, quando eu comecei o trabalho, era meu estágio, né, na época, voluntário, as borboletas elas já haviam sido coletadas e eu estava aprendendo a identificá-las. Então, tinha chaves de identificação, era um processo bem minucioso e eu estava super empolgada, que era a minha primeira experiência. Mas primeiro eu levei o choque de que as borboletas elas tinham sido coletadas em um parque bem próximo da minha cidade natal. Eu nasci em Teófilo Otoni, que é no Vale do Mucuri, mas fica pertinho ali do Parque do Rio Doce, mais ou menos 2-3 horas do parque. E o pessoal falava muito de como que o parque era bonito, eles falavam das lagoas, das matas, e eu ficava imaginando aquele monte de borboleta maravilhosa, que eu estava vendo, no caso, morta ali, né? Elas estavam fixadas, e eu estava aprendendo a identificá-las, ficava imaginando elas voando ali por todos os lados. E como é que eu não conhecia aquele parque? Eu fiquei muito intrigada, sabe? Como ninguém nunca me levou, por alguma razão, eu já tinha escutado falar, mas eu nem sabia que podia visitar. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas aí, né? Que já escutaram falar de algum parque próximo, mas que nem sabem que pode visitar. Então procura saber aí, gente. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu recebi um convite recusável. O Felipe e o Lucas, um belo dia, eu estava sentada ali na universidade, eles eram meus veteranos. Aí eles apareceram num Jeep, que eu acho que era do projeto. Era um Jeep bem velhinho, caindo nos pedaços. Aí eles me perguntaram: Ô Lu, você não quer ajudar a gente a coletar uns insetos lá no Parque do Rio Doce? Aí eu, o quê? Vocês estão indo para lá hoje? Quase caí para trás. Aí eles, não, a gente vai e amanhã cedinho, vocês vão sair 4 horas da manhã, vamos levar umas armadilhas. Aí eu falei, então vamos embora. Era uma das minhas primeiras viagens para coleta de dados na graduação, eu nem tinha muita noção não, e topei com aqueles dois. Vocês estão lembrados disso aí, né? Claro. Isso já tem muito tempo, tô falando de 2008, por aí. E aí, como os meninos já eram mais avançados, né, na graduação, eles sabiam fazer muita coisa já e eu ficava bem impressionada. O Lucas ficava mostrando as formigas, contando das formigas de correição, que quando elas caminham parece mover o solo. Ali no Rio Doce nem tanto, mas contava da Amazônia. O Felipe, que já trabalhava com caverna, contava dos morcegos, porque tinha muito morcego no nosso alojamento. Aí ele contava casos, né? E eu ficava ali fascinada. Nossa, os meninos sabem muito, são muito experientes. Eu acho que eles contavam umas mentirinhas também, né? Mas enfim, eu ficava bem impressionada. Aí eles falaram, nossa, tem um ponto de coleta que é lá depois da lagoa. Era uma lagoa enorme, não sei aí se conhecem o Parque do Rio Doce, devem conhecer as lagoas de lá. A gente pegou um barco e aí eu percebi que eles não estavam tão familiarizados com o motor, mas bem, eles eram tão experientes, né? Vamos lá. No meio da lagoa, o motor parou de funcionar. Aí eu pensei, e agora? O que a gente faz? Eles se olharam, tentaram arrancar o barco, nada. Aí a gente ficou ali no meio daquela lagoa. Mas enfim, no desespero, eu olhei meu celular e eu vi que tinha sinal. Eu falei, nossa, gente, meu pai é pescador. Já vi que eu vou ter que ligar para ele. Lá do meio da lagoa, liguei pro meu pai. Pai, sabe o que é? Eu tô aqui no Parque do Rio Doce e uns amigos me colocaram em enrascada. Tô no meio de uma lagoa gigante, o motor do barco deu problema, a gente não consegue sair do lugar. Vocês lembram disso, né? Eles estão aqui rindo, caladinho. Meu pai morreu de rir, falou, gente, que juventude que é essa? Não sabe nem ligar o motor de um barco? Que é isso? Aí explicou pra gente, foi dando dica e os meninos puxando, e aí tinha um botãozinho X, que eu lembro na história, e o motor funcionou e aí final feliz, primata. Terminamos as nossas coletas, os meninos coletaram os insetos que queriam, eu vi várias borboletas que eu estava aprendendo a identificar, aí soltei, claro, algumas coisinhas que eu sabia, né? Eu ficava, olha as estaladeiras do gênero Amadrias, olha as borboletas azuis, as morfo. Soltei algumas coisinhas que eu estava aprendendo, né? E conheci finalmente o Parque Estadual do Rio Doce. Então, essa foi a minha história. Vocês lembram disso aí, né? Vocês estão quietinhos aí, rindo baixinho, mas eu sei que vocês lembram. Nossa, lembro demais. Isso foi antes da gente formar. Eu e o Felipe somos
da mesma turma da biologia, e o Rio Doce foi bem importante para mim. Foi o lugar que eu fiz minhas primeiras iniciações científicas, então eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Doce, o famoso PERD. E só recapitulando, primata, o importante da gente prestar atenção quando se fala em criação de unidade de conservação é ver todo o processo que foi percorrido, até sair o decreto de criação. Primeiro, existe uma consulta pública na elaboração das propostas, e caso seja do seu interesse ter uma unidade de conservação na sua região, tenta acompanhar tudo isso. Porque no meio de toda essa construção, às vezes a proposta inicial é fantástica, mas depois que vai passando outros atores na elaboração, ela vai sendo desmembrada. E aí, lá no final, quando sai o decreto, não era nada daquilo que foi proposto no início. Ficando áreas de fora, até mesmo objetos importantes de conservação, muitas vezes são excluídos do decreto, e como se trata de uma política pública, a sociedade civil tem que ficar de olho e participar ativamente do início ao fim. Lembrando aí, veja no episódio anterior do Papagaio de Primata como nós podemos atuar em políticas públicas. Muito importante que todos participem. E aí, Felipe, tem alguma história boa pra gente? Vamos continuar aqui contando as histórias. Tem alguma unidade de conservação que é especial na sua vida? Essa aí eu já sei, mas conta pra gente. Com certeza, né, ô Lucas? Só fala, ô Lu, ué, eu trabalho em caverna, como é que eu vou saber ligar barco? Que história é essa? Mas foi uma história bem bacana mesmo, né? Além do frio danado que tava aquele final de semana. Mas aí, né, falando aí da unidade de conservação que mora aí no meu coração, tem um lugarzinho aqui perto de Belo Horizonte, né, que em 2010 virou um monumento natural, né, que é mais um tipo aí de UC, né, de proteção integral que o SNUC traz. E que tem como objetivo básico, né, preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Ou seja, o monumento natural ele vai proteger mais uma paisagem como um todo, né, que apresenta vários objetos aí de conservação importantes na sua configuração. Né? Então, não adianta eu ter uma espécie raríssima e querer criar um monumento natural. Né? Não cabe essa justificativa para isso. Teria que ser aí um outro tipo de unidade de conservação. No caso da Mona, né, Mona é como a gente chama o monumento natural, né, a Mona Estadual Serra da Moeda, que é o lugar aí que eu mais curto desde criança, né, porque fica no município de Moeda, né, terra da família do meu pai. Eu fui criado lá subindo e acampando naquela serra, e é por isso que ela é tão importante aí para mim. Né? Foi por ela aí que eu decidi fazer biologia, né, e pesquisar aí a natureza. Então a Mona, né, Serra da Moeda, ela foi criada para preservar o patrimônio espeleológico que tem lá, né, ou seja, as cavernas, que como a Lu até falou, né, é a minha linha de pesquisa e de trabalho na biologia. Mas ela também tem a missão de proteger as diversas nascentes na região. Né, e para quem conhece um pouco aí a região, né, da Serra da Moeda, sabe que lá tem centenas de nascentes. Então o monumento natural ela preserva aí um trecho da Serra da Moeda. Um lugar bem especial mesmo aí para conhecer. E como quase todas as áreas de preservação aqui próxima de Belo Horizonte, a pressão para minerar nessas montanhas é enorme, né? Principalmente numa região que a gente chama de quadrilátero ferrífero, né? Que abarca aí vários municípios, né? Que possuem montanhas ricas em ferro. Então existe uma grande área de mais ou menos 7.200 km² aqui próximo de Belo Horizonte. E essa região é limitada por montanhas que formam mais ou menos aí um formato de um quadrado. Né? E como são ricas em ferro, vem o nome aí quadrilátero ferrífero. E essa região, né, já vem aí há séculos, né, tendo impactos devido à atividade de mineração, principalmente por causa da mineração de ferro. E é por isso que é tão importante, né, a gente pensar em unidade de conservação, né, estratégica em áreas que possuem algum recurso que atrai esse tipo aí de exploração. Né, como ferro, porque senão, se a gente não resguardar aí essas áreas, vai acabar tudo aí com certeza. Aí eu vou aproveitar, Lucas, né, o finalzinho aí da sua fala, quando você disse, né, da importância de acompanhar o processo de criação de uma unidade de conservação, e eu vou dar um exemplo daqui da região, acho que você vai lembrar bem, você pode até me ajudar aí, né, nessa história, da criação de um parque nacional, né, que começou de um jeito, mas quando veio o decreto de criação, ele estava um pouco diferente aí, né? Bem diferente, na verdade.
Então vamos contar aí brevemente a história do Parque Nacional da Serra do Gandarela, né, que foi criado em 2014 e fica bem no coração mesmo do quadrilátero ferrífero, numa região que ainda não tem mineração em grande escala, possui um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica de Minas Gerais. Se não me engano, depois do Parque do Rio Doce, esse é o segundo, né, maior fragmento de Mata Atlântica que temos aqui em Minas Gerais, e que divide duas grandes bacias hidrográficas federais, né, que são muito importantes. Uma é a bacia do Rio São Francisco e a outra é a bacia do Rio Doce. E é exatamente, né, o topo dessa serra ferruginosa lá do Gandarela que faz essa divisão. Então, essa serra ferruginosa, ela possui um ambiente bem especial, né, igual que tem na Serra da Moeda, que são os campos rupestres ferruginosos, né, uma montanha rica em ferro, que fica ali no topo da montanha uma rocha, né, que a gente chama de canga, e que esse ambiente, por ser tão diferente, né, na sua origem, fez com que essas montanhas ferruginosas se transformassem em nossas caixas d'água, né, naturais. Então a Serra do Gandarela, por exemplo, ela é responsável pelo abastecimento de água de vários municípios e até parte de Belo Horizonte. E além desse detalhe aí vital, né, desse recurso, essa abundância de água boa que ela oferece, lá na Serra da Gandarela, temos também centenas de cavernas, né? Algumas de máxima relevância, ou seja, né, que são cavernas que possuem características que só existem nelas. Se derrubar aí, a gente não vai ter outra parecida, não. E aí, como eu falei, né, o Lucas também acompanhou de perto, ele também já fez uns trabalhos com a gente lá na Serra da Gandarela. Você lembra, Lucas, lá da história da criação do parque? Pois é, Felipe. Inicialmente, em 2010, o Instituto Chico Mendes apresentou a primeira proposta para a criação do parque. É um documento bem elaborado que, inclusive, a gente colocou lá no nosso site também para quem quiser consultar. E nesse documento são apresentados vários dados. É um trabalho realmente multidisciplinar para tentar delimitar e apresentar a área ideal para garantir a conservação dos diversos objetos de conservação daquela região. Então, depois de uma análise biológica, hidrológica, histórica e tudo mais, esse primeiro documento apresentou algumas conclusões. Uma delas foi que, abre aspas, está claro que, se não forem tomadas as medidas de proteção, não restará nenhum trecho preservado das cangas do quadrilátero ferrífero. Fecha aspas. E aí, ele fala que as cangas são um alvo de conservação que se enquadra no conceito de alvo guarda-chuva. Ou seja, sua conservação implica na proteção automática de vários outros alvos de conservação. Então, quando a gente protege as cangas, a gente também está protegendo as áreas de recarga de aquífero, por exemplo. Está protegendo a vegetação de campo rupestre sobre cangas, cavernas, a fauna associada a essa vegetação e as cavernas. E aí, o documento destaca que não faz nenhum sentido falar em proposta de conservação na Gandarela sem a inclusão das cangas. Ele fala também dos vales que estão nas encostas das serras, onde ficam os remanescentes de mata, e afirma que não se pode conceber que se permita que tal tesouro tenha outro destino que não a sua completa preservação, patrimônio que é das presentes e futuras gerações de brasileiros. E ele destaca também ser uma área de excepcional concentração de nascentes. Lá tem mais de 1.000 nascentes documentadas, muito devido a essa área de recarga do topo da serra, que em sua maioria é coberto de cangas. O lugar é realmente muito bonito. E aí, para eu ir ali molhar o bico, vou chamar o Matheus para ler mais uma parte aqui desse documento que ele finaliza falando o quê, Matheus? Embora reconhecendo a importância econômica da produção de minério de ferro para o país, para o estado e para os municípios da região, o Gandarela é um destes locais onde a riqueza nos foi legada pronta, bastando agir para sua preservação e boa gestão, para, como consequência, tornar estes municípios, o estado e o país perpetuamente mais ricos, com aproveitamento do imenso potencial turístico e científico deste local. Trata-se de uma escolha entre a produção de uma riqueza que, ainda que significativa, tem esgotamento previsto para daqui a alguns anos, deixando rastro de danos irreversíveis nas imensuráveis riquezas naturais, científicas e históricas do Gandarela, ou a manutenção do tesouro para as presentes e futuras gerações, com seu aproveitamento em atividades que também geram riquezas para os municípios e suas populações, sem, no entanto, jamais esgotar sua fonte. Um parque nacional com tamanho potencial e próximo a uma região metropolitana
e de um grande centro turístico, como é Ouro Preto e a região, pode tornar-se, no médio prazo, uma atração internacional. Realmente o projeto inicial do Parque da Gandarela era incrível e valeu aí por relembrar disso, Felipe. Valeu aí por ter buscado essas informações. Bem, só pincelei aqui algumas justificativas aqui para demonstrar a importância da área. Inicialmente, o parque foi pensado para ter uma área de 38.210 hectares, protegendo aí todas as cangas da região do Gandarela, que a gente viu a importância em relação à recarga de aquífero. Essa proposta foi então levada para discussão, nesse vai e vem aí, passa para cá, passa para lá, audiência pública, mas chegou um momento que ela foi enviada lá para o Executivo, lá para Brasília. E de lá saiu o decreto de criação, no dia 13 de outubro de 2014. E aí, o decreto, quando ele saiu, ele consta como objetivo garantir a preservação de amostras do patrimônio biológico, geológico, espeleológico e hidrológico associado às formações de canga do quadrilátero ferrífero, incluindo aí os campos rupestres e os remanescentes aí de florestas, as áreas de recarga de aquíferos e o conjunto cênico constituído por serras, platô, vegetação natural, rios e cachoeiras. Então, gente, se vocês perceberam aí, nós saímos de uma proposta muito bem embasada e justificada lá de 2010, com o intuito de preservar todas as cangas e tudo que nelas estão interligadas, para a criação de um decreto de preservação de amostras dessas cangas. Então, de 38.210 hectares, foram delimitados pelo decreto 31.270 hectares. Perdemos aí 7.000 hectares. E das cangas tão importantes como alvos, guarda-chuva, metade ficou de fora. Talvez aí a pressão do setor minerário foi mais forte que um documento técnico do Instituto Chico Mendes. E essa é uma parte da história do Parque Nacional da Serra do Gandarela, que uma vez sonhou aí com sua conservação plena, mas acabou acordando com diversos cortes e a iminente ameaça de ser vizinho de uma grande mineração de ferro. Cabuloso mesmo, né, Felipe? Nós acompanhamos de perto toda essa história e foi bem triste mesmo ver que os interesses econômicos falaram mais forte do que as decisões técnicas e bem fundamentadas. Não é novidade nenhuma, mas é isso aí, né? A gente não pode desanimar, ainda mais agora nesses tempos aí de negacionismo e terraplanismo. Cada vez mais precisamos de uma educação de base mais forte e, sempre que possível, tentar educar também os mais velhos, né? Eles que vão votar até as crianças crescerem. Bem, essa expedição aqui tá muito massa, mas temos já que pensar em puxar a âncora daqui a pouco. Esse barco não pode parar, né? Mas eu também sei que sempre as últimas palavras de cada um vêm com informações bem relevantes. Então, antes de cada um dar suas contribuições finais aí, para fechar os episódios, a gente sempre tem o quadro Rachando os Bicos, com o Pedrão. Então não esquece de aguardar o finalzinho, não. Senão o Pedrão fica triste. Então, Matheus, começando por você aí, quais são as suas considerações aí sobre o Snook? Bom demais. Então, não poderia sair daqui sem falar mais algumas coisinhas. Os relatos de vocês são fantásticos. Realmente dá para se ter uma ideia de como diferentes interesses se chocam na hora que tratamos de recursos naturais, assim como da importância de se participar e se envolver nas discussões que envolvem o uso deles na região em que vivemos. E aí, pegando um gancho final nessa linha, gostaria de puxar uma pequena reflexão. Qual o Snook que queremos para os próximos anos? Os benefícios das UCs são muitos, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. Vamos explorar esse assunto mais a fundo em um episódio futuro. Mas só para vocês terem uma ideia, estudos demonstram que para cada R$1 investido numa unidade de conservação, pelo menos R$7 são devolvidos para a sociedade. Unidade de conservação, portanto, não são gastos, são um investimento com excelente custo-benefício. A conservação ambiental também é uma questão econômica, com muitos fundos de investimento ao redor do mundo tendo demonstrado em recentes posicionamentos que são contra a destruição ambiental promovida e acobertada pelo governo brasileiro. Existe muito interesse político e de diferentes setores da sociedade para que o Snook seja enfraquecido e que diferentes UCs deixem de existir. Precisamos que haja uma forte pressão social para impedir esses retrocessos e todos os prejuízos que isso trará para nós e para a biodiversidade. Precisamos que as pessoas se aproximem da natureza, entendam a sua importância.
Protegemos aquilo que amamos, mas só é possível amar aquilo que conhecemos. Então, quando essa pandemia passar, eu deixo aqui um pedido. Visite uma unidade de conservação perto de onde você vive. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu, pessoalmente, sou apaixonado por todas que visitei, mas existem 3 que me emocionam só de lembrar. Uma, que foi a primeira que eu visitei, é o Refúgio Estadual da Vida Silvestre Libélulas da Serra de São José. Ela fica em Prados, em Minas Gerais, onde é uma cidade que eu frequento desde quando sou criança e onde vivi minhas primeiras experiências acampando na natureza e uma região que eu frequento até hoje. O Parque Estadual do Rio Preto é um dos lugares mais especiais para mim em Minas Gerais e é um dos mais bonitos também. Fantásticas experiências e grandes amizades feitas lá. Por fim, tem o Parque Nacional das Emas. Ele fica na divisa de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Lá é um lugar verdadeiramente mágico. A cada instante, ele te surpreende. E ele é repleto de vida e de acontecimentos. Não tem como você ir num lugar desse e não ficar encantado pela natureza. Então lutemos para que lugares como esses, espetaculares, ainda possam tocar muitos corações, não só desta, como de futuras gerações. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí, Matheus, né? Boa reflexão. Não vejo a hora aí de apresentar a natureza aqui para o Caetano, né? Espero que quando ele tiver idade para acampar ainda existam áreas naturais para isso, né? Com o avanço da tecnologia, derrubar uma montanha hoje em dia é mais rápido que a gestação da salamandra, que a Lu comentou aí mais no início. E aí, gente, né? Como o Matheus falou, o SNUC, desde que foi criado, sempre foi alvo de vários projetos de lei para tentar afrouxar, desfazer, desmembrar, né, ou o que for necessário aí para que certos setores possam explorar alguns recursos que estão dentro das unidades de conservação de proteção integral. Lembrando que em UCs, né, de uso sustentável, isso já é permitido. Né? Só lembrar que o quadrilátero ferrífero está quase todo dentro de uma APA, né, que a mineração em Carajás está dentro de uma FLONA, né, que é uma floresta nacional, por exemplo. Então, ó, já tivemos um projeto de lei que queria permitir mineração em até 10% dentro de uma unidade de conservação. Esse projeto foi de 2012 e já foi arquivado. Mas temos aí que sempre ficar de olho, né, se ele não aparece embutido aí em outro PL, né, projeto de lei, em algum momento. Um exemplo disso foi o PL 3751 de 2015, que queria alterar alguns trechos, né, da lei do SNUC, que falam sobre a desapropriação e indenização de propriedades privadas em unidades de conservação. Para essa PL, nós até escrevemos um artigo, né, e gravamos um vídeo explicando aí o porquê do perigo dessa proposta. Basicamente, ela abriria um caminho para que o poder público pudesse lavar as mãos, né, sobre a responsabilidade de indenizar os proprietários. E com poucos anos, se não fosse feito nada em relação à indenização, a unidade de conservação deixaria de existir. Né? Basicamente é isso. Mas para saber melhor, veja um vídeo lá no nosso site, né, no biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. Entra lá nesse episódio que deixamos o vídeo, onde a gente comenta sobre esse projeto de lei. Né? Nós gravamos esse vídeo em 2018. Né? E o que aconteceu com esse projeto de lei, pessoal? Vocês sabem? Ele foi arquivado aí no dia 31 de janeiro de 2019. Massa, né? Só que não. Na verdade, aí no dia 3 de abril de 2019, o mesmo deputado, Toninho Pinheiro, né, daqui de Minas Gerais, protocolou o projeto de lei 2001/2019, que altera alguns trechos da lei do SNUC que falam sobre a desapropriação e indenização de propriedades privadas em unidades de conservação. Gente, ó, nós colocamos lá no nosso site também as duas propostas, a de 2015, que foi arquivada, e a de 2019, que ainda está rolando. Só para vocês verem que a redação das duas não tem uma vírgula de diferença. Simplesmente a PL que foi rejeitada, o deputado foi lá e apresentou a mesma PL 2 meses depois. E é assim que nossa política funciona, né? Por isso que temos que ficar sempre atentos. Comemorar uma vitória, mas já se preparar para a próxima batalha, que pode ser a mesma, né? E ficar aí num looping quase eterno. Bizarro é pensar que no currículo desse deputado consta que ele fez tantas propostas de lei no seu mandato e quando você vê, só muda o número da PL, né? O conteúdo é o mesmo.
Então é isso, gente. Força para todos nós. Grande abraço. Poxa, Felipe, temos que ficar atentos mesmo. Acho que cada um de nós poderia ficar aqui por mais algumas horas, né? Contando histórias das unidades de conservação, falando da importância, da razão de preservá-las e do descaso, muitas vezes, né, das autoridades e da população. Muito interessante aí tudo que vocês falaram sobre o Parque do Gandarela. Eu já conhecia, mas não com tantos detalhes. E eu me lembrei aqui do Monumento Natural dos Pontões Capixabas, uma das maiores aglomerações de afloramentos de granito, que são os Inselbergs, que fica no estado do Espírito Santo, próximo a Pancas. Eu trabalhei com os Inselbergs inseridos na Mata Atlântica durante toda a minha formação acadêmica e sempre sonhei em ver esses pães de açúcar, né? Ou seja, os afloramentos de granito protegidos, porque eu sei da importância deles. E aí eu sei que inicialmente eles criaram um parque nacional, mas existiram tantos conflitos com os fazendeiros, com a população local e interesse do governo, que esse parque nacional ele passou a monumento natural. E hoje a unidade de conservação ela tem várias questões com a gestão e o plano de manejo, e isso então não assegura a proteção dos Inselbergs na região. Só umas aspas aqui, gente, que eu falei em plano de manejo, e é importante ressaltar que após a criação de uma UC, de uma unidade de conservação, o plano de manejo ele deve ser elaborado em um prazo máximo de 5 anos. Toda UC tem que ter um plano de manejo, que deve ser elaborado, né, em função dos objetivos gerais pelo qual aquela UC foi criada. Ele é um documento que é elaborado a partir de diversos estudos, que vão incluir, por exemplo, o diagnóstico do meio físico, biológico e social. Aí ele estabelece as normas, restrições para o uso, ações a ser desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da UC e do seu entorno. E aí, quando for o caso, os corredores ecológicos a ela associados também, podendo incluir a implantação de estrutura física dentro da UC e visa também minimizar os impactos negativos sobre aquela unidade de conservação. Eu não vou aqui entrar em mais detalhes, né? Mas vocês podem procurar aí no site do Instituto Chico Mendes o que é um plano de manejo. Nós vamos deixar o link também lá na nossa multiplataforma. E eu queria aqui reforçar, é o que os meus companheiros papagaios já falaram antes, que realmente precisamos acompanhar o que acontece nas UCs, especialmente aquelas próximas de nós. E aí, quando eu digo próximas, eu não me refiro somente à questão geográfica, qual está mais próxima, né, em termos de distância, mas também a aproximação por afinidade, por apreciar uma cachoeira naquele local, por já ter estado ali na infância, por ter visitado uma unidade quando foi pelo colégio, né, aquelas excursões de colégio, enfim. Vamos tentar nos sensibilizar ao máximo com as unidades tão preciosas pra gente. Valeu! É isso aí, primata. Com certeza ficou faltando falar um monte de coisa importante sobre unidade de conservação, áreas protegidas. Tem muita coisa legal para falar sobre plano de manejo, regularização, objetos de conservação. Mas claro, as áreas protegidas, nossas queridas unidades de conservação, são a principal ferramenta que a gente tem para manter os serviços ecossistêmicos e as espécies. E é claro que esse assunto super importante sempre vai voltar aqui no nosso navio do Papagaio de Primata. Então, nós vamos ficando por aqui, mas agora acompanhe o Pedrão com um resumo do episódio passado, que foi sobre políticas públicas, e com certeza trouxe ideias aí para o Pedrão comentar. Então fica com Rachando os Bicos, valeu demais, galera, e acelera o barco. Dessa vez a gente já sabe até ligar o motor, hein? Valeu, até mais. E aí, prima sisters, prima brothers e prima siblings, tudo bem com vocês? Pedrão aqui mais uma vez. Não ficou muito interessante esse bordão não, na minha cabeça parecia mais engraçado. Mas enfim, eu vou testando algumas entradas aí ao longo da semana e vocês veem quais que vocês gostam, enfim. Na verdade eu que vou ver, né? E aí eu vejo que ficar legal eu continuo. Vocês escutaram o episódio 5 sobre como atuar em políticas públicas? É um tema importantíssimo, né? E vocês sabiam que eu tô bem aliviado? Não necessariamente com o tema do episódio, mas finalmente com esse episódio eu consegui entender o que a gente é. Nós somos papagaios num barco navegando por um tema e vocês, ouvintes, são os primatas. Esse assunto vinha tirando meu sono, mas agora o conceito ficou mais firme. Aqui, o primeiro episódio chama o primeiro voo do papagaio. Alguns dos nossos hosts chamavam os outros de primatas no começo. Não sei se não estava bem definido
era na minha cabeça que isso não estava muito certo, mas enfim, o fato é que agora eu tô tranquilo, eu entendi tudo. E aí vocês não precisam mais mandar e-mail pra gente dizendo prezandos integrantes do podcast Papagaio de Primata. Não precisa, já pode mandar um fala papagaios ou até mesmo e aí psitacídeos da massa, alguma coisa assim. Vai poupar o tempo de vocês na hora de escrever, primatas. Então, estamos conversados, né? Vocês viram que 2 quadros novos estrearam no episódio, né? O Aprendiz de Primata com a Luísa Coutinho e Leve Pluma com a Lívia Echternast. Provavelmente pronunciei o nome dela errado, mas fico aliviado de finalmente ter alguém com um sobrenome mais difícil que o meu. Isso aí é muito, muito confortante para mim. Curti demais, para quem escutou o episódio, né? A Luísa fala do plenarinho, né? Que são algumas crianças tendo vivência política e tudo mais. E, cara, eu fiquei pensando, com certeza, se substituir o plenarião pelo plenarinho, a nossa vida vai ser muito melhor, sacou? Outra coisa que eu achei super interessante que eu não sabia é que a Anitta militando contra a PL da grilagem. Nunca critiquei a Anitta, gente, né? E achei muito legal que ela foi bloqueada pelo Rodrigo Maia no Twitter. Cara, isso é uma linha maravilhosa no currículo. Quisera eu ter um Rodrigo Maia me bloqueando no Twitter aí. Vou passar a tentar isso. Vamos ver, quem sabe, meu sonho. E outra coisa, isso mostra que a militância virtual pelos famosos é super importante, né? Dá o que falar, pô. E eu vou convocar aqui com vocês o anti-boicote. Então, assim, eu não sou de escutar a Anitta, não faz muito meu estilo, mas essa militada aí que ela vem dando, vale escutar pelo menos um disco dela no Spotify. Pode ter certeza que eu vou escutar. Talvez com outra conta para não ferrar com o meu algoritmo, talvez, mas eu vou escutar. Outra coisa, vocês repararam que nossos hosts estão todos no mesmo barco e mesmo assim eles se despedem entre eles? O que tá acontecendo aqui, minha gente? Eles desceram no porto, eles foram dormir, manda suas teorias aí pra nós, eu ainda não entendi não. E a partir de agora, como eu falei no episódio passado, a gente vai mandar um salve pra galera que tem interagido com a gente nas redes sociais, né? E vai ler alguns e-mails, algumas mensagens que o pessoal manda ao longo da semana. Então, um salve pra Cláudia Martins, né? Que falou no WhatsApp com o período que ela escuta o nosso podcast junto com Fora de Teresina e com panela de impressão nos sábados dela. Pô, chique pra danar. Que isso, nós estamos chique demais, ó. Olha com quem que ela tá escutando a gente, né? E mandar um salve pro pessoal que interagiu no Instagram, @biodiversicla, @lauradelascasas, @luisaneves21, @bióloga_franciele, @luiz_fernando. Provavelmente alguém da produção aí me mandou esse Instagram errado, que eu nunca vi um Instagram com espaço. @jdeluca, meu grande amigo Jota, maravilhoso, saudades desse queridão aí. @bioconsciente e @Douglas Brumal, outro amigo queridíssimo, maravilhoso, herpetólogo que nem eu. E agora, né, como eu falei, agora a gente vai ler os e-mails e algumas mensagens de vocês no fim de cada episódio. Então continuem mandando e-mails pra gente, que cada e-mail recebido é um acalento nos nossos coraçõezinhos isolados e quarentenados, tá? Vocês junto com a Pimpoca aí, pra quem não sabe, minha cachorrinha tem servido para deixar esse coração aqui mais quentinho. Então, primeiro eu vou ler o e-mail do Celso Renato Cadorini, né? Ele diz: saudações! Descobri o podcast de vocês esta semana. Ouvi até agora apenas o primeiro episódio, mas já posso adiantar que gostei muito. Sou professor de Geografia na rede estadual de São Paulo e municipal de Taubaté, e um ouvinte de vários podcasts. Considero a mídia uma forma ótima de fazer divulgação científica. Então, espero que vocês se mantenham firmes na proposta. Parabéns. Eu sempre digo que fazer divulgação científica no Brasil é um ato de cidadania. Grande abraço. Outro abraço para você também, Celso. Só aproveitando, eu também faço divulgação científica no podcast Dragões de Garagem. O último episódio que saiu, há mais ou menos uma semana e meia, foi sobre anfíbios, que é a minha área de especialidade. Se não me engano, DDG número 192. Quem quiser escutar, ficou bem bacana. Vou ler aqui a mensagem também do Reuberlano Antoniazzi Júnior. Aí ele manda: equipe da Bocaina, integrantes do Papagaio de Primata. Poderia ter mandado um Fala Papagaio, agora vocês já estão sabendo. Já é a nossa... algo assim, para vocês mandarem para nós aí fica mais fácil. Sou fã de vocês, excelente trabalho. Tomara que atinjam o alcance que merecem e que a nossa infelizmente doente sociedade precisa. No episódio passado, sou suspeito para falar, mas eu destacaria a participação do Sérvio. E nesse último eu destaco a Marlene. É assim que escreve? Bom, não sei, provavelmente sim.
Eu que conheci Pontinhas e a Dodora, fico muito feliz de ouvir o reconhecimento desse belíssimo trabalho deles. Muito legal mesmo. Vocês são foda, sigam navegando que não vai faltar tripulação. Ou seja, até já sabia da história do barco, quem não sabia era eu. Eu ovo papagaio de primata. Abraços, Reuber. Reuber, abraço pra você também. Obrigado pelo e-mail aí. Como eu disse, acalenta nossos corações. E a mensagem do Diego Soares com a sugestão de temas, né? Olá, pessoal. Parabéns pela idealização desse projeto. Iniciativa muito bem-vinda para trazer informação de qualidade sobre conservação ambiental aos diversos públicos. A princípio, gostaria de sugerir 2 temas para os futuros episódios que eu considero ser de pouco conhecimento da população, inclusive por mim. Garimpo ilegal na Amazônia, minerais explorados, técnicas de extração, logística, cadeia produtiva, empresas envolvidas, mercado consumidor, atuação de órgãos fiscalizadores, impactos ambientais, solo, água, flora e fauna, sanitários, sociais e econômicos. Pô, o cara já escreveu a pauta para nós, Perilo, Felipe, Matheus e Luiz, ó, esse aí já tá baba. E Código Florestal, histórico, diretrizes, definição de termos técnicos, AAP, ARL, AUR, por exemplo, mecanismos de fiscalização de obediência ao código, medidas penais quando há infração do código, políticas internas e externas em relação ao código. Cabe à equipe avaliar se os temas são pertinentes e possíveis de serem abordados no formato podcast. De toda forma, ficam aí sugestões. Abraço e bom trabalho. Diogo Soares, muito obrigado pela sua mensagem. Anotados, com certeza, são temas extremamente pertinentes e tem tudo a ver com o podcast. Então é isso, gente. Não esquece de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. A gente sempre cria uma página exclusiva para cada episódio, que tem todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visita a nossa multiplataforma, que é a grande coisa legal desse nosso podcast. E claro, a gente sempre quer ouvir de você. Você tá gostando? Você tem crítica? Tem sugestão? Manda um e-mail pra gente. papagaio-de-primata@biologiadaconservação.com.br ou deixe seu comentário diretamente na página do episódio. É só rolar a página para baixo que tem espaço para fazer seu comentário. E depois deixa sua nota na plataforma de preferência, né? Espero que sejam uns 5 estrelas aí, mas se não for também, receberemos de bom grado. E lembre-se, o podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação, que é uma iniciativa focada em comunicação da ciência e capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Um grande abraço e fui!